Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o primeiro e pior episódio de todos os tempos desse podcast maravilhoso. Eu sou o Pedro Fernandes e você está ouvindo o Nova York em Jogo, ou New York em Jogo, ou NY em Jogo, ou seja lá como você vai querer chamar essa bagaça. Esse podcast ele nasce pela junção de 3 paixões. Primeiro, a paixão por Nova York, a minha cidade favorita no mundo, apesar de eu nunca ter ido lá. Mas é uma paixão que eu alimento desde muito criança. Essa história vai ficar para um próximo episódio. A outra paixão é pelos chamados esportes americanos. Minha família sempre foi apaixonada por esportes e por conta de filmes, séries e desenhos que eu assisti quando era criança, eu acabei me apaixonando pelos esportes mais praticados nos Estados Unidos. Juntando isso com a paixão por Nova York, a ordem natural da vida acabou me levando a torcer pelos times nova-iorquinos. A terceira paixão é pela mídia podcast, ou como diria o Léo do Radiofobia, a mídia podcastal. Eu tive meu primeiro contato ali em 2009 com podcast, mas eu passei alguns anos sem muito interesse e tal, até que em 2012 eu conheci o Nerdcast, que até hoje é o meu podcast favorito, né? E nunca mais parei. De lá pra cá eu fui conhecendo muitos outros podcasts dentro das minhas áreas de interesse, né? Até que eu cheguei aqui no ponto onde eu tô agora, onde não dá mais só para consumir podcast. Podcast é um negócio viciante. E se você que ouve podcast ainda não pensou em ter o seu podcast, te aviso, logo logo você vai chegar nesse ponto. Depois de quebrar a cabeça, né, sobre que tema eu poderia criar um podcast, pensando em várias coisas, eu gosto de música, eu gosto de videogame, eu sou cristão, então eu poderia criar um podcast sobre teologia, sobre Bíblia, mas no fim das contas eu acabei chegando nessa ideia aqui, acabei juntando 2 dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é Nova York e esporte. Nesse episódio eu não vou trazer ainda nenhuma informação relacionada aos times de Nova York. Hoje eu quero só mesmo falar sobre esse projeto desse podcast, que se Deus quiser vai dar muito certo. O Nova York em Jogo ele nasceu como uma página no Facebook em 2016. Ali, mais ou menos em 2019, eu levei também essa página para o Instagram, mas por conta da vida corrida e cheia de compromisso, eu acabei tendo que deixar essa página de lado. Até que então, depois do ano maluco que a gente teve, né, o ano de 2020, que eu não preciso nem falar o porquê que ele foi maluco, veio de novo essa vontade de continuar tocando esse projeto, só que dessa vez com um novo formato, com uma nova mídia. Como eu falei anteriormente, o meu primeiro contato com podcast foi em 2009, só que o engraçado dessa história é que esse primeiro contato não foi ouvindo, mas sim editando um podcast. Eu estagiava no laboratório de áudio da faculdade onde eu estudava e estava acostumado a gravar radionovela para o pessoal da publicidade, fazia programas de rádio, pessoal de jornalismo e tudo mais, até que um belo dia uma aluna chegou lá falando que queria gravar um podcast para poder inscrever ele num concurso de podcasts da CNN. Até esse dia eu sequer sabia que existia podcast, eu nunca nem tinha ouvido essa palavra. E foi muito interessante, eu fiz a captação do áudio dela, dirigi ela nessa gravação, depois eu parti para a edição desse podcast, só que eu nunca tinha ouvido um podcast. A única referência que eu tinha relacionada a isso ou algo próximo era o rádio. Então eu fiz toda essa edição desse podcast dela só tendo o rádio como referência. Nessa época eu ainda editei mais alguns podcasts ali como trabalhos de alunos da faculdade e como TCC também, mas acabei não me interessando tanto pela mídia, até que em 2012 eu conheci o Nerdcast e aí o podcast entrou de vez na minha vida e nunca mais saiu. Nesses últimos 9 anos eu me tornei um ouvinte assíduo e apaixonado de podcast. Agora com esse episódio aqui que você está ouvindo, eu finalmente volto a editar um podcast, só que pela primeira vez um podcast produzido e gravado 100% por mim. Nesse podcast eu vou falar sobre as 6 principais ligas dos Estados Unidos. A NBA, que é a liga de basquete, a MLB, a liga de beisebol, NFL, de futebol americano, NHL, a liga de hóquei no gelo, WNBA, a liga de basquete para mulheres ou feita por mulheres, e a MLS, que é a liga de futebol. Ao todo estarei sempre abordando aqui sobre 11 times, Knicks e Nets, da NBA, Yankees e Mets, da MLB, Jets e Giants, da NFL, Rangers e Islanders, da NHL, Liberty, da WNBA,
e o NYCFC e o New York Red Bulls da MLS. Eu não vou falar aqui sobre o Buffalo Bills da NFL e o Buffalo Sabres da NHL. Apesar de eles serem times situados no estado de Nova York como os outros que eu falei, eles ficam muito distantes, bem ao norte do estado, já quase ali fazendo divisa com o Canadá. Eles ficam muito longe daquela muvuca ali maravilhosa, onde fica Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e adjacências. A ideia é lançar episódios semanais, toda sexta às 11 horas da manhã. Eu entendi mais ou menos que esse é um bom horário justamente por conta do próprio Nerdcast, que sai toda sexta-feira mais ou menos nesse horário. Às vezes eles lançam episódios ali no comecinho da manhã, mas na maioria dos casos costuma sair entre 11 e meio-dia. Esse horário é legal, o pessoal tá saindo pro almoço, de repente tá dirigindo, então eu entendi que esse é um horário legal para lançar o podcast. Toda semana o episódio vai trazer os resultados dos jogos, notícias sobre os times e também sobre os atletas. Essas informações todas serão sobre os últimos 7 dias que antecederam o episódio, ou seja, tudo o que acontecer da sexta da publicação do episódio até a quinta à noite da semana seguinte, eu vou trazer aqui no episódio. Não sei se deu para entender direito, mas com o passar das semanas e dos meses isso vai ficar bem claro. Além dos episódios tradicionais, eu vou buscar sempre produzir episódios bem maneiros sobre a história dos times, de suas arenas, dos grandes ídolos, curiosidades e histórias engraçadas. Aqui também eu quero trazer indicações de filmes, séries, desenhos, documentários, músicas, sites legais de acompanhar e, é claro, outros podcasts. Bom, esse é o projeto desse podcast, espero que você tenha curtido esse episódio piloto. Na próxima sexta, às 11 da manhã, teremos o nosso episódio de número 1, trazendo resultados e notícias dos nossos times nova-iorquinos. Fique ligado, um grande abraço e até o próximo episódio.